A história começa nos subúrbios do leste, na Floresta dos Gigantes. Na janela do sistema, está escrito que o nível recomendado para esta localização é do nível 10 ao 35. Dificuldade de 3 estrelas. Chuvas intensas contribuíram para o surgimento de árvores gigantes aqui. Madeira e frutos enormes são a principal fonte de renda para os moradores locais. Mas, além da mineração, há uma certa atividade nas profundezas da floresta. Nessa floresta, um enorme monstro ferido, que perdeu um braço e segura uma enorme arma na outra mão, pergunta como ele ousou medir forças com ele. O garoto com a espada que está diante desses monstros pergunta do que ele deveria ter medo. Ele pode tentar atacá-lo. Ele pensa que, na verdade, está quase esgotado. Precisa colocar tudo em jogo. O sistema notifica que haverá uma batalha entre o rei Loren e o chefe de elite, o Amon de um braço só. O monstro balança sua enorme arma e diz em voz alta que ele deve morrer. Loren olha para esse ataque, alcança sua katana e pensa que esse é o movimento característico desse chefe. Amon usa a técnica de morte instantânea, golpeando o chão com uma força destrutiva enorme. Loren se move muito rapidamente e desvia desse ataque muito forte. Ele corre muito rápido em direção ao chefe e o sistema notifica que ele usou a habilidade de movimento rápido. Sua velocidade aumenta em 30% por 5 segundos. Ele salta e desfere um golpe muito forte na área do pescoço do chefe usando a habilidade de golpe de espada. Loren voa para trás de Amon e pensa que saltou para evitar o ataque meio segundo antes do chefe atacar. Usou fumaça para se aproximar dele e usou uma combinação de técnicas de movimento rápido e golpe de espada. Ele é um gênio único. O sistema notifica que ele derrotou o chefe de elite, o Amon de um braço só. Ele recebeu uma espada de chefe que era nível 15 e destinada a espadachins. Força 100 pontos, ataque 80 pontos, acerto crítico 12 pontos, velocidade de ataque menos 10 pontos, característica que reduz o nível exigido em 5. Loren ergue essa espada acima de si e diz que é um atributo de alto nível que reduz a exigência de nível em 5 para poder usá-la. Ele teve muita sorte de conseguir uma arma assim no primeiro dia de abertura do servidor. Com essa arma, ele está confiante de que será o primeiro em todas as listas de ranking e poder de combate. Uma garotinha aparece à sua frente e parabeniza o dono por receber uma arma poderosa. Loren a chama de assistente elfa e pergunta se ela tem alguma novidade. Ela diz ao dono que a missão tem um tempo limitado. Ele vai participar? Ele aponta para a janela do sistema em que está escrito que a missão de tempo limitado começou. Ele se encontra na Floresta dos Gigantes, entre o habitat do chefe de elite, o Viajante Sangrento. Ao derrotá-lo, pode-se obter armas raras e rica experiência de combate. Os jogadores devem matá-lo. O tempo restante é de 30 minutos. Loren coloca a espada nas costas com um sorriso e pensa que conseguirá o que quiser. Um chefe que precisa ser morto dentro de um determinado tempo. Deve ser difícil. Ele está apenas experimentando sua nova espada. No mapa, pode-se ver muitos marcadores verdes se movendo em direção ao marcador em forma de caveira azul. A assistente elfa diz ao dono que um grande número de jogadores está se movendo em direção ao chefe. Eles precisam se apressar para que outros que querem lutar não os ultrapassem. Loren caminha na direção certa e diz que também quer se apressar. Mas há tantas árvores aqui que o deixa tonto. Não muito longe dele, uma explosão de energia muito forte ocorreu, assustando todos os pássaros da área. Loren ficou muito surpreso ao ver isso e se perguntou, foi radiação violenta? A arma roxa explodiu? Ele corre em direção a essa explosão e diz que uma arma roxa apareceu ali. Mesmo que essa arma não seja para espadachins, vendê-la renderia milhares de dólares. Ele deve correr rapidamente para lá. Essa arma deveria pertencer a ele. Loren estende a mão para os raios de sol que rompem as folhas das árvores e pensa que essa arma deve ser sua. Loren corre para o campo e olha com grande surpresa para o que está lá. Ele vê à sua frente muitas armas cravadas no chão e pensa que há tantos objetos diferentes ali. Ele não presta atenção a alguém atrás de suas costas. Ri muito alto por causa do que vê e diz que vai ficar rico. Tudo isso pertencerá a ele. Loren,
absorvido pela enorme quantidade de armas no campo, continua a caminhar em direção a elas e fala que esse é o roteiro para um verdadeiro protagonista. O monstro corre muito rápido ao lado dele e desfere um golpe inesperado em seu pescoço. O corpo de Lauren desaparece. Ele fica muito surpreso com isso e se pergunta o que acabou de acontecer. Ele foi morto. É simplesmente impossível. Sua arma cai de seu inventário, o que o deixa muito irritado. O esqueleto não presta atenção nisso e continua a avançar. O sistema notifica que é uma tarefa com tempo limitado chamado Viajante Sangrento. O esqueleto olha para frente com raiva e diz que foram 418. Uma grande multidão de pessoas está correndo pela floresta e pergunta onde está o chefe. Há tantas armas espalhadas nesta clareira. Meus olhos se arregalam ao ver isso. Ele definitivamente derrotará esse chefe e ficará rico. A janela do sistema diz que faltam 4 horas para o fim da tarefa. 2 guerreiros correm em direção ao esqueleto que derrotou Lauren e seguram 2 lâminas vermelhas brilhantes em suas mãos. Esse esqueleto se move com grande velocidade e derrota vários guerreiros que tentaram atacá-lo. Um cara com enormes luvas está prestes a atacar usando uma forte energia azul e diz que derrotará esse chefe. O esqueleto corre até ele muito rapidamente, desvia do ataque do homem, derrota-o com um golpe e diz que esse foi o 422. A elfa está preocupada com o que aconteceu e diz que esse chefe é bastante forte. Talvez eles devessem unir forças. Todas as pessoas juntas decidem atacar esse chefe e dizem que devem atacar todos de uma vez. Arqueiros e magos devem atacar de longe. Eles devem contê-lo. Portadores de escudo e espadachins devem distrair o chefe e atacar por turnos. São muitos, então devem matá-lo. Após matar o chefe, poderão pegar todas as armas. Quem for o primeiro, levará tudo. O chefe esqueleto ficou muito irritado com isso e corre muito rapidamente em direção a eles. Ele desfere muitos golpes rápidos nesse grupo de pessoas e os derrota, quebrando as armas que estavam segurando nas mãos. O esqueleto correu por essa multidão de pessoas e usou a habilidade Lâmina do Caçador nos inimigos. As pessoas olham para esse chefe com horror e dizem que essa é uma recompensa pelo chefe. Ele não foi quem gritou mais alto. Ele deve lutar. 2 espadachins fogem do esqueleto e dizem que ele provavelmente vai embora daqui porque isso não é da conta dele. Ele estava apenas passando por aqui. Eles devem fugir rapidamente daqui. Se morrerem, perderão todo o equipamento e experiência. Após essa batalha, o esqueleto coloca suas lâminas nas costas e diz que esse foi o 44º inimigo derrotado. Ele olha para algum lugar ao lado enquanto seu corpo desaparece e diz que ainda restam alguns corpos. 3 dias atrás, o homem que estava sentado em seu escritório diz a Lulai, que está de pé na sua frente, que está desapontado com ele. Com suas habilidades, ele poderia se tornar um acionista na empresa Destiny. Seu futuro é ilimitado. Mas ele insistiu em investigar o desaparecimento, prejudicando assim os interesses e a reputação da empresa. O homem eleva a voz e diz que o conselho de administração votou e decidiu que ele estava demitido. Ele quer dizer mais alguma coisa sobre isso? Lulai diz que não tem nada a dizer. Na janela do sistema, está escrito o nome dele que tem 26 anos, altura 1,83 metros. Ele é o ex-diretor de P&D de jogos da Destiny, principal analista e mestre em ciência da computação. Lulai sai desse escritório e diz que não pode fazer nada, então vai se demitir. O homem diz que lamenta muito que um talento assim seja desperdiçado. A secretária Wang deve encontrar um substituto para ocupar seu lugar. Mas ela não consegue encontrar. Então, ela deve relatar que eles adicionarão 20 milhões ao salário de Lulai. Ele chama a secretária várias vezes, mas ela não o atende. Ele eleva a voz e pergunta a quem ele está dizendo isso. A cansada secretária Wang está ao lado dele e pensa que, quando escolheu esse trabalho, só queria ver Lulai todos os dias. Assim que ele sair, será a hora dela se aposentar. O que esse velho realmente quer dela? Ele fala muito alto. Logo depois disso, Lulai sai com uma foto na mão e olha silenciosamente para algo. Ele olha para a fotografia e mentalmente diz ao irmão mais velho que finalmente tem uma pista sobre o desaparecimento dele.
Ele atravessa a ponte em direção à cidade e pensa que definitivamente vai encontrá-lo. Algum tempo depois, Lulai fica parado, olhando pensativamente para algo à sua frente. Ele olha confuso para a cidade e pergunta onde mora. Isso se deve ao fato de que ele é um workaholic que só esteve em casa uma vez em 2 anos. Ele também sofre de credonismo topográfico e, claro, não distingue entre norte, sul, oeste e leste. Algum tempo depois, uma garota diz em voz alta várias vezes que eles estão terminando. Uma garota muito irritada aponta para o cara desorientado e diz a esse esquisito que ele estava falando que ela era seu único tesouro. Mas por que ele tem 68 contatos no WeChat assinados como tesouro? Af diz a Asi que vai explicar tudo agora. Ela fica muito brava e diz que não vai nem ouvir. Ele sempre mente. Ela sai e diz em voz alta que eles estão terminando. Ela nem quer vê-lo. Enquanto ele corre para fora do apartamento, passa por Lula e enxuga as lágrimas, e Af pede para ela ouvi-lo. Ele corre atrás dela e pede para não ir embora. Diz que tudo o que disse é a mais pura verdade. Todos são muito queridos para ele. Cada um ocupa um lugar especial em seu coração. Ele fica muito envergonhado quando vê Lulai, que acabou de chegar e o chama de irmão. Lulai olha para ele e diz que provavelmente chegou na hora errada. Af coloca a mão no ombro dele e diz que não é verdade. Sempre tem tempo para ele. Lulai está prestes a dizer algo sobre a namorada, mas não tem tempo porque ele o interrompe e diz que isso é besteira. Em 2 dias, tudo estará normal novamente. Ele vai até a mesa e diz que eles podem entrar na casa. Está com sede? O que devo servir para ele? Lulai percebe a roupa íntima da garota no sofá. Ele a pega cuidadosamente e diz que já lhe disse mais de uma vez que ele precisa prestar atenção à higiene. Deveria ser mais reservado com sua vida pessoal. Af empurra de lado e diz, com uma expressão confusa, que sabe disso. Lulai diz, com uma expressão irritada, que ele ainda está espalhando coisas pela casa. Af diz ao irmão que desta vez ele deve ficar com ele por mais 2 dias. Ele está sempre com pressa para ir a algum lugar. Lulai diz que talvez ele devesse realmente ficar mais tempo desta vez. Af pergunta, é verdade? Isso é ótimo. Quer ir ao churrasco? Embora provavelmente esteja muito cansado depois do trabalho, precisamos levá-lo para uma massagem. Não se preocupe, é um bom lugar. Lulai diz que tem uma pista sobre o desaparecimento de seu irmão mais velho. Af pergunta, com uma expressão feliz. Ele disse que tem uma pista? De repente, seu rosto se torna muito sério e ele diz que o equipamento que ele mandou preparar já está pronto. A falsa lua da Destiny será oficialmente lançada hoje à meia-noite. Lulai diz que isso é bom. A razão para o desaparecimento do irmão mais velho deve estar relacionada a este jogo. Ele pensa que precisa agir. Depois de algum tempo, o despertador programado para a noite toca e começa a fazer barulho. Lulai tira os óculos, ele está sentado em um novo traje, igual ao de Af. Ambos seguram capacetes nas mãos e assentem um para o outro. Eles colocam os capacetes e o sistema alerta Lulai que a verificação de ID está começando. Identidade confirmada, ele tem certeza de que quer iniciar o jogo? Ele concorda e a janela do sistema diz, bem-vindo ao mundo da falsa lua. Uma assistente elfa aparece na frente dele, assim como na frente de outros jogadores, e diz que ela é uma assistente elfa no jogo Falsa Lua. Eles podem chamá-la de SS. O jogo começará muito em breve. Ela deseja a eles uma jornada feliz nesta realidade fantástica. Nas janelas do sistema, está escrito que o carregamento está em andamento. Neuronews conectados. Sistema sensorial conectado. Correção do jogo em andamento. Conectando cenas, configurando efeitos de iluminação. Carregamento de dados completo. A criação do personagem dele começa. Ele entrou na vila de novatos em Moplan. Lulai aparece cercado por muitos outros jogadores e olha ao redor. Uma janela do sistema aparece na frente dele, na qual está escrito que ele está no nível 1, sem classe.
Atributos: força 15 pontos, inteligência 25 pontos, agilidade 12 pontos, resistência 14 pontos, resistência 0 pontos, charme 0 pontos. Ele é um aspirante aventureiro. Lula examina seu corpo e pensa que a conexão neural está bem otimizada. A temperatura e a umidade no jogo são muito semelhantes à vida real. Afi vem em sua direção com uma garota, acena energicamente com a mão e diz ao irmão que ele está aqui. Esta é sua nova amiga, M. Talvez possam se juntar e completar a missão juntos. Lula acena para eles e diz que podem ir primeiro. Afi aponta para si mesmo e pergunta se podem ir primeiro. Ele não quer ir? As tarefas para iniciantes são as mesmas. Lula vai para algum lugar e diz que eles têm caminhos diferentes. Ele pode ir e melhorar suas habilidades. Afi fica confuso com isso e pergunta o que ele quer dizer com dizer que eles têm caminhos diferentes. Lula se afasta e chama por SS. A elfa aparece ao lado dele e diz ao dono que está ali. Ele diz que ela deve abrir um código de resgate especial. Uma janela do sistema aparece na frente dele, na qual está escrito que uma janela de código de resgate especial foi aberta para ele. Ele deve inserir o código e sua senha. Lula digita uma senha muito longa que ele criou uma vez. O sistema notifica que a senha está correta. A operação foi realizada com sucesso. Ele tem 3 cartas não lidas e precisa verificá-las. A elfa pergunta ao dono que tipo de alertas do sistema são esses. Ela não consegue identificá-los. Lula olha para a janela do sistema com as cartas com uma expressão calma e diz que este é um programa de terceiros que ele criou. A elfa fica muito surpresa com isso e pergunta se ele disse que é um programa de terceiros. Ele deve parar de usar os plugins, caso contrário sua conta será bloqueada para sempre. Lula olha para algo e diz que essas coisas estão ocultas no código base do jogo. O sistema não será capaz de encontrá-lo e, para encontrá-lo manualmente, levará pelo menos 6 meses, então é impossível. A janela do sistema diz que ele recebeu um item, bracelete da onisciência, nível necessário 10. É universal para todas as classes, força 0 pontos, aumento nas características força, inteligência, agilidade, resistência e charme aumentados em 5 pontos. Característica: o nível do item aumenta junto com o nível do herói. A cada 10 níveis, a qualidade do item aumentará. Atributo oculto: cada vez que a qualidade de um item aumenta, uma das habilidades profissionais do proprietário pode ser obtida por acaso. Lula diz a SS que ela deve ajudá-lo a esconder isso. A elfa comenta que esse bracelete é muito bonito. Por que ele esconderia? Ele diz que é muito chamativo e prefere ser discreto. Ele abre a próxima carta. Na janela do sistema, está escrito que o item número 2 é um livro de conquistas aleatórias. Livro de conquistas aleatórias. A cada 10º nível, uma tarefa de conquista é gerada aleatoriamente com base nos eventos do personagem, cuja conclusão pode render recompensas aleatórias. O atributo oculto é desconhecido. Lula olha para o livro que apareceu em sua mão e comenta que parece que ele só inseriu as instruções para os itens poderosos, e o resto é gerado aleatoriamente pela inteligência artificial. A elfa diz que acha esse item muito interessante. Na janela do sistema, está escrito que o item número 3 é uma carta de convite de Asura. Lula recebe o pergaminho nas mãos e pensa que esse é o item mais importante. Depois de 2 anos na Destiny, ele finalmente conseguiu. Ele o abre e pensa que, durante o teste beta fechado, seu irmão recebeu essa carta. Ele abre o pergaminho e pensa que essa coisa deve ser a razão do desaparecimento de seu irmão. Se algo acontecer com isso, a chave será perdida. A fase de pensamento não deve enfrentar tais dificuldades novamente. Esse pergaminho diz que está uma carta de convite de Asura. Conselho do remetente: sem medo de nada, ele deve seguir seu coração e encontrar a si mesmo. Quem colocá-la será morto. Aqueles que são contra ele serão mortos e ninguém poderá detê-lo. Uma janela do sistema aparece à sua frente, na qual está escrito que ele pode mudar sua profissão para Asura. Aviso: se aceito, uma nova história será iniciada. Lula concorda com essa proposta com uma expressão muito séria no rosto.
Nesse mesmo momento, ele sente uma dor muito forte na área do coração. Ele agarra o peito por causa dessa dor intensa. De repente, ele é transportado para um espaço desconhecido e vários esqueletos em longas roupas pretas estão ao seu redor. Todos esses esqueletos retiram adagas vermelhas brilhantes e olham para ele com uma expressão maligna no rosto. Eles todos perfuram o peito de Lulai com as lâminas afiadas das adagas, e isso surpreende muito. Ele começa a perder a consciência e se pergunta o que está acontecendo. Ele não conhece esse enredo. Essa dor é muito realista. O sistema notifica que foi detectado que seu personagem está morto. Erro. Personagens nesta área não podem ser atacados. Ocorreu um erro no sistema e uma reinicialização está ocorrendo. Reinicialização falhou. Lulai cai em um espaço cheio de janelas do sistema e se pergunta onde ele acabou. Está muito escuro aqui e ele não consegue ver nada. O jogo não está congelado. Ele quer sair do jogo. O sistema notifica que ocorreu um erro. Seu código-fonte de dados não foi descoberto. Impossível sair do jogo. Lulai se pergunta, sair do jogo é impossível? O comando de saída é obrigatório. Como é que ele não consegue sair? O sistema deve corrigir o código incorreto. O sistema deve responder a ele. De repente, ele se encontra no subsolo e se puxa para fora com a mão. Ele rasteja para fora do chão no corpo de um esqueleto e se pergunta se o sistema foi restaurado. Uma janela do sistema aparece à sua frente, na qual está escrito que seu nível é 1. Não há classe. Atributos: Força 20 pontos, Inteligência 30 pontos, Agilidade 17 pontos, Resistência 19 pontos, Resistência e Charme 5 pontos. Ele é um guerreiro esqueleto quebrado. Lulai olha para suas mãos e se pergunta como se tornou um esqueleto. Isso não é Asura? Ele olha ao redor e pergunta que tipo de lugar é esse. Um monstro com um cajado está na sua frente e diz que seu servo deve despertar. Ele sorri e diz que parece que a invocação foi bem sucedida. Na janela do sistema está escrito que este é o chefe épico Sai-In, um invocador de mortos-vivos de nível 30. Habilidade: Correntes infernais, fogo corrosivo, invocação de mortos-vivos. Lulai olha para esse invocador e se pergunta, este é um NPC, certo? Ele quer tentar falar com ele. Cumprimenta-o e pergunta onde está. Caim fica surpreso com isso e se pergunta por que ele pode falar. Será que ele realmente invocou um esqueleto de nível raro? Lulai se vira e pensa que, já que não está falando com ele, vai procurar outra pessoa para descobrir tudo. Caim fica irritado com isso e se pergunta por que ele não se ajoelhou. Parece que ele é desobediente. Uma luz brilhante aparece em seus olhos e ele pensa que então o chicote não caiu no escravo. Ele ainda pensa que é um homem. Depois disso, ele imediatamente usa a habilidade das correntes infernais e um círculo mágico aparece atrás dele, do qual saem correntes. Essas correntes agarram Lulai, o que o confunde muito, e ele pergunta em voz alta o que ele está fazendo. Sai-In pergunta se ele está se perguntando o que ele está fazendo. Ele ri e diz que está ensinando-o a ser um cão obediente. Lulai, acorrentado, olha para ele e se pergunta, este é um novo chefe? Ele diz que está apenas no nível 1. Ele nem tem habilidades. Quem desenvolveu esse enredo? De repente, uma explosão muito forte ocorre ao lado deles, destruindo Caim, quebrando as correntes e jogando Lulai a vários metros de distância. As correntes que o prendiam se espalham em direções diferentes, e ele desliza de costas por vários metros e bate em uma lápide. Lulai olha para algo na frente dele com grande surpresa e pergunta o que é isso. Ele vê um enorme monstro na sua frente, chamado Grande Saru, e diz bem alto que esse monstro é muito grande. Será que ele realmente cometeu um erro com o mapa? Como ele pode jogar aqui? Ele chama SS, e um elfo aparece na sua frente e diz ao dono que já está aqui. Ele tem uma roupa nova e legal. Lulai pergunta, que lugar é esse? O elfo diz ao dono que ele está agora nas terras da escuridão profunda. Esta é a casa de todos os chefes de alto nível no jogo Falsmon. Esta é a área com o nível de perigo mais alto. Lulai agarra a cabeça e pergunta como ele deve jogar aqui.
Será que é realmente impossível completar alguma tarefa? O elfo diz que ele deve esperar, ela vai verificar agora. Ela cria várias janelas do sistema e verifica tudo atentamente. Ela diz que a solicitação foi concluída com sucesso. A 100 quilômetros de distância, há um ponto onde a tarefa pode ser concluída. O dono deve segui-la. Lulai fica embaraçado ao ouvir que esse ponto fica a 100 quilômetros dele. Depois de algum tempo, ele rasteja pela alta montanha sobre a qual voam dragões e pergunta: não havia um caminho normal? O elfo diz ao dono que esse é o caminho mais curto. A estrada de desvio tem 400 quilômetros. Depois de mais algum tempo, Lulai luta para se afastar do enorme monstro e pergunta a SS qual caminho ela escolheu. O elfo diz ao dono que lhe deseja sorte. Ele gostaria de alguma música de fundo? Lulai recusa isso em voz alta e entra em pânico com o que está acontecendo. O elfo diz ao dono que ele tem uma nova mensagem do usuário AF. Ele escreve ao irmão que assumiu uma tarefa e lavou 20 javalis selvagens. Isso o exauriu um pouco, mas ele já alcançou o nível 5. Lulai escreve que isso é muito bom. AF pergunta o que ele tem lá. Em que nível ele está? Ele vai cultivar secretamente? Já atingiu um nível alto e encontrou uma boa arma? Lulai recusa e escreve que ainda está no primeiro nível. AF escreve que isso não é típico dele. Ele está cansado de mexer com monstros e não vai mais fazer isso. Como ele sempre disse, Lulai escreve que está ocupado agora, então se despede dele. Algum tempo depois, ele corre muito rapidamente de um enorme monstro semelhante a um inseto, e o elfo diz ao dono que ele deve correr mais rápido porque está sendo perseguido. Lulai continua a fugir e diz em voz alta que o que ela diz não o faz se sentir melhor. Algum tempo depois, o elfo olha para algo à sua frente e diz ao dono que chegaram ao destino. Lulai olha para a enorme cidade abandonada a que chegaram e diz que finalmente chegaram. Ele anda um pouco mais e vê uma multidão de pessoas caminhando em direção ao portão e pergunta: ele precisa esperar nessa fila para entrar? O elfo diz que isso levará cerca de 2 horas. Lulai diz que há uma entrada ali, mas ninguém está com pressa para ir. O elfo olha para isso e diz ao dono que essa não é a rota planejada. Lulai corre rapidamente em direção a essa entrada e diz que a entrada não importa. O principal é entrar na cidade. A rota dela é muito cruel. O elfo está prestes a objetar, mas ele a interrompe e diz que ela não deve atrapalhar. Ela concorda com ele e não diz nada sobre isso. Depois de algum tempo na entrada, que é guardada por 2 grandes monstros, um deles pergunta: qual é o problema? Lulai se aproxima deles e diz que está com pressa. Eles podem deixá-lo entrar? O grande monstro diz que o entende, já que ele está com pressa, pode entrar. Ele os agradeceu por isso e pensa que foi muito mais fácil do que ele imaginava. Os monstros riem e dizem que ele não deveria agradecê-los. Ele deve entrar logo. Eles sorriem muito, riem alto e dizem que ele é tão engraçado e ainda os agradeceu. Eles podem entrar e vê-lo morrer? O sistema notifica que o tempo de inscrição para a plataforma Fenil expirou. O monstro guardião diz que, se ele vencer na Fenil, ficará rico. Se perder, será submetido à tortura mortal. Lulai caminha por um longo corredor e pensa que finalmente chegou ao lugar certo. Ele chega ao fim do corredor e alguém diz em voz alta e surpreso que isso é incrível. Ele finalmente saiu. O monstro de terno aponta para ele e diz que o último membro deles já está aqui. Eles podem olhar as informações básicas sobre o jogador. As características de Lulai na janela do sistema aparecem na frente de todos e esse monstro pergunta: o que é isso? Ele está apenas no primeiro nível? Outras criaturas que estão nesta sala perguntam: ele é um idiota completamente destemido? Estão zombando deles? Ele veio para a luta ou para o show? Pode esmagá-lo apenas com um dedo mindinho. Os monstros que estavam na arena se viram para ele e olham para ele com um sorriso. O monstro com óculos diz que isso é apenas carne de canhão. Ele espera que haja pelo menos algo interessante. Eles devem discutir isso mais silenciosamente. Ele entende que eles não podem esperar mais. Agora eles devem prestar atenção, a Batalha Fenil está começando.
Todas as criaturas que estão nas arquibancadas começam a gritar muito alto de alegria por causa do que está acontecendo. O monstro com o microfone diz que o comentarista favorito deles, o Coelho Rápido, estará com eles durante toda a batalha. Seu parceiro fica envergonhado e tenta dizer algo, mas ele continua dizendo que essa não é a primeira vez que eles ouvem as regras, mas ele repetirá novamente para os novos. Regras da FNIM. Primeiro, a competição ocorre em modo dual, aquele que chegar ao fim vencerá. Segundo, para que a competição seja justa, o nível de entrada será ajustado levando em consideração o nível mais baixo do participante, não inferior ao 10º nível. Habilidades e equipamentos podem ser usados dentro do nível. Tudo é definido pela plataforma FNIM. Terceiro, se o oponente não admitir a derrota, outro critério para a vitória de um participante é matar seu oponente. Quanto às recompensas, o vencedor desta vez receberá 5.000 pontos de experiência e uma arma épica. Quick diz que agora vão começar a ajustar os níveis de todos. Desta vez, o nível caiu para o mais baixo da história da FNIM. Os monstros cujo nível caiu para o 10º perguntam por que restaram apenas 2 habilidades no 10º nível. As habilidades de Nirvana que ele acabou de aprender não podem mais ser usadas. Esse esqueleto é melhor não cruzar seu caminho, caso contrário, ele quebraria todos os seus ossos. Ele não acha que níveis iguais podem compensar a diferença em experiência de combate e habilidades, certo? Blue Lie, que aumentou para o nível 10, pensa que teria sido melhor ouvir a SS, ele cometeu um erro estúpido. O sistema notifica que o jogador atingiu temporariamente o 10º nível. Agora ele pode escolher uma classe. Existem muitas classes diferentes na frente de Blue Lie para ele escolher, e ele se pergunta qual delas deveria escolher. Quando jogava jogos de computador, sempre lhe diziam que ele era adequado para o papel de assassino. Então ele escolhe essa classe. O sistema notifica que ele escolheu o papel de assassino. Na janela do sistema, está escrito que Blue Lie é nível 10, classe assassino. Atributos: força e agilidade 60 pontos, inteligência 45 pontos, resistência 30 pontos, resistência 10 pontos, charme 8 pontos. Ele é um guerreiro esqueleto quebrado. Quick pergunta se os concorrentes estão se adaptando ao novo nível. O tempo não espera por ninguém. Agora eles vão distribuir armas para todos. O sistema notifica que ele recebeu temporariamente armas de adagas afiadas. Blue Lie olha para sua arma e pensa que terá que tentar, mas as adagas parecem boas. Se ele não puder vencer, simplesmente admitirá a derrota. Então não deve haver problemas. Quick diz que a parte mais importante começa. Este ano, eles têm um destaque no programa. Eles devem receber calorosamente os convidados especiais, o Mestre dos Sonhos. Os visitantes que se saírem bem nesta competição podem se tornar seus alunos. À esquerda está o Mestre Celebridade Evan Way. Na janela do sistema, está escrito que sua posição é Mestre do Salão da Lua de Sangue do Norte. Função: responsável por batalhas externas da Lua de Sangue. Quick diz que mais da metade do poder de combate da Lua de Sangue vem do Mestre Evan Way. 70% dos mestres são seus alunos. Se ele os notar, eles poderão se tornar famosos, melhorar a si mesmos e alcançar alturas sem precedentes. Todos os monstros que estavam nesta arena dizem em voz alta ao Mestre Evan Way que são seus fãs. Ele deve olhar para eles. Ele é um espadachim e espera que ele o aceite como aprendiz. Ele é seu filho perdido. Quick diz que a beleza do Mestre da Lua de Sangue, Vaiui, está à direita. Na janela do sistema, está escrito que sua posição é Mestre do Salão da Lua de Sangue do Leste. Função: responsável pela distribuição de recursos da Lua de Sangue. Quick diz que Vaiui é realmente uma beleza luxuosa. Sua força mental é insondável e suas condições de treinamento são extremamente rigorosas. Até agora, ela aceitou apenas um aluno. No entanto, esse aluno se mostrou um gênio. Ele venceu 10 vezes seguidas na plataforma deles. Seu nome é An Xiao. Um dos monstros a chama em voz alta e quer dizer algo, mas o outro monstro diz que ele não deve gritar. Ela tem um mau caráter. Se não gostar de algo, ela matará alguém. Outros monstros dizem que ouviram que alguém a olhou na rua,
e como resultado, foi desmembrado e alimentado aos cães. Ele ouviu dizer que um guarda teve a língua arrancada depois de gritar seu nome. Lulai ouviu o nome Aixiao e pensa que é o nome de seu irmão. Finalmente ele teve uma pista. Esta mulher deve saber algo. Ele precisa de alguma forma se aproximar dela. Vai e percebe que ele está olhando para ela e se pergunta como esse idiota ousa olhar para ela. Está cansado de viver? Ela verá como ele se sai no duelo. No entanto, ela não sabe o que ele fará com suas habilidades. Por que não simplesmente se livrar dele? Quick diz muito alto que estão terminando o show. Quem receberá a recompensa? Eles precisam assistir juntos. Seu parceiro pergunta baixinho se ele vai dizer alguma coisa. Quick dá seu nome e diz que vai comentar em tempo real. Eles devem assistir à primeira luta. Desta vez é o jogador mais promissor do clã Blood Live, Garra Sangrenta. Esta é uma família lendária de leões selvagens que é superior às outras. Um novo representante da geração de leões sangrentos. Suas garras afiadas são indestrutíveis e extremamente cortantes. Ele é um titular estabelecido. Ele matou seu oponente com um golpe. Ele venceu por uma margem esmagadora. O segundo membro promissor da grande sociedade da espada, o espadachim Zumbi Bailey. Este é um clã recém-nascido na parte sul. Ele é o vice-presidente da grande gangue da espada. Dizem que ele é bastante famoso em sua terra natal. Sua espada é rápida, precisa e impiedosa. Inúmeros mestres perderam para sua espada. Parece que ele vencerá com bastante facilidade. Um terceiro vencedor já apareceu. Um demônio com 2 lâminas chamado Gur. Ele veio de uma região remota, mas não deve ser subestimado. Quick diz que o quarto lugar é um competidor. Ele fica surpreso ao notar Lulai que derrotou seu oponente e pergunta o que aconteceu ali. Afinal, é carne de canhão. Alguém viu como isso aconteceu? Como ele fez isso? É muito interessante. Parece que a segunda rodada será ainda mais emocionante. A tela do sistema mostra aqueles que avançaram para a próxima fase e lutarão nas semifinais. A próxima luta é entre a carne de canhão e o demônio com 2 lâminas. Ele fica na frente de Lulai com suas espadas e diz que ele deve se render. Ele não mataria um fraco como ele. Ele não é forte o suficiente para lutar com ele. Lulai fica parado calmamente e não responde ao que ele acabou de lhe dizer. Ao mesmo tempo, alguém usa um feitiço de bola de fogo e atinge o grande monstro. M, que está ao lado de Af, diz que ele é incrível. Eles destruíram todos os goblins na área. A outra garota diz que ela está certa. Havia tantos deles. Como ele fez isso? Ele deve ensiná-la. Af ri diz com uma expressão convencida que é tudo muito simples. Não vale nem a pena mencionar. A garota diz que, no entanto, eles acham que ele é muito forte. M concorda e pergunta quão forte ele é. Af diz que seu irmão é ainda mais forte do que ele. Eles querem vê-lo? Ele sorri levemente pensando nele e diz que quando o virem, entenderão quão forte ele é. Ao mesmo tempo, Gur fica parado e observa Lulai caminhar lentamente e silenciosamente em sua direção. Quick olha para eles e diz que parece que sua carne de canhão é muito sangue frio. Ele não tem intenção de aceitar a gentileza de seu rival. Gur aponta sua espada para ele e diz que ele ainda não parece entender toda a situação. Ele perdeu sua única chance de sobreviver, mas não precisa se preocupar com isso. Ele balança suas espadas, libera sua energia e diz que sua morte será indolor. Gur rapidamente dá um golpe forte com suas espadas e Quick, surpreso com o que está acontecendo, diz que sua técnica é tão rápida que é simplesmente impossível acompanhar seus movimentos. Ele está muito surpreso com o que acabou de acontecer e diz que parece que sua carne de canhão conseguiu desviar desse golpe. Gur também está surpreso com o que aconteceu e diz que foi um acidente. Ele dá outro golpe muito forte usando sua energia, mas Lulai consegue desviar deste ataque novamente. Quick ficou muito surpreso com o que aconteceu e diz em voz alta que sua carne de canhão novamente conseguiu desviar do golpe. Gur balança suas espadas, se prepara para dar seu golpe mais poderoso ainda, e diz àquela maldita cobra que ele tem que parar de desviar.
Ele libera uma energia muito forte, mas Lulai salta e desvia desse ataque. Quick ficou muito surpreso com o que aconteceu e pergunta o que acabou de acontecer. Ele evitou ser atingido novamente. Como ele faz isso? Lulai olha fixamente para frente e pensa que o braço de seu inimigo tem 80 centímetros de comprimento. A lâmina da arma inimiga tem 100 centímetros, o comprimento do cabo é de 20 centímetros, além do comprimento do braço. O comprimento máximo do golpe deve ser de 200 centímetros. Ele precisa manter uma distância de mais de 200 centímetros, desde que observe a distância. Ele não será atingido, mas não deve esquecer as armas de arremesso ou habilidades de combate à distância. O inimigo balança a uma velocidade de meio segundo. A aceleração chega a 160 km por hora. Com sua reação, não é difícil evitar. Agora que está a uma distância segura, parece que seu próximo movimento será um golpe instantâneo. Este é um golpe direto que o impedirá de se mover por um tempo. Se ele aproveitar essa chance, pode vencer. Pessoas da multidão dizem em voz alta agir que, afinal, ele não é tão forte. Por que ele não consegue lidar com o primeiro nível? Ele não tem vergonha? Deve sair daqui imediatamente. Gir fica muito irritado com isso e diz em voz alta que está furioso. Esse cara teve apenas sorte. Um golpe e ele o cortará ao meio. Ele salta alto, balança suas espadas, está prestes a dar um golpe instantâneo e pensa que ele deve vir até ele. Lulai balança suas adagas e pensa que precisa se mover 80 centímetros para a esquerda, inclinar-se 60 centímetros e ativar a habilidade de golpe crítico. Ele evitou perfeitamente o golpe de seu inimigo e desferiu um golpe poderoso com suas adagas. Gur ficou muito surpreso com o que acabou de acontecer e pergunta o que aconteceu. Como isso é possível? Ele caiu no chão e, enquanto o sangue escorre de suas feridas, ele se pergunta como poderia morrer assim sem se tornar um governante. Lulai se afasta silenciosamente dele com suas adagas nas mãos. Quick está muito surpreso com o que acabou de acontecer e diz em voz alta que a batalha terminou. A carne de canhão venceu. Ele não pode acreditar em seus olhos. Havia um novo membro fingindo ser um cordeiro inocente? O que ele está escondendo? Eles devem aplaudir a vitória da carne de canhão. Ele está ansioso por sua próxima aparição. Zuon-Wai olha para Lulai, que venceu esta batalha, e diz que ele é um personagem bastante interessante. O que ela acha disso? Wai Yui também olha para ele e diz que ele está apenas usando seu cérebro. Não há nada de surpreendente. Ela acha que, pelo menos, não foi tão entediante. Ela está feliz que ele ainda não tenha morrido. Zuon-Wai diz que é verdade. Ele ainda está no nível mais baixo, então ele é apenas lixo. Quick diz em voz alta que todos devem ficar quietos. Embora a última batalha tenha sido interessante, agora será a luta mais emocionante. Desta vez pode-se dizer que é uma batalha de campeonato. É anunciada uma batalha entre o Leão Sangrento, Garra Sangrenta, contra o espadachim zumbi, Bailey. A batalha começa. Os dois oponentes entram na arena e ficam de frente um para o outro. Garra Sangrenta aponta o dedo para seu oponente e pergunta com uma expressão presunçosa no rosto se ele entende que não é páreo para ele. Bailey olha para ele e diz que realmente não é tão bom quanto ele. Ele assume uma postura de combate e diz que, no entanto, enquanto tiver uma espada, ele avançará. Nada o impedirá. Ele usa a técnica da água, habilidade de golpe instantâneo, e corre muito rapidamente e suavemente em sua direção. Quick ficou muito surpreso com isso e perguntou em voz alta o que era aquilo. Ele usou um golpe combinado. Este movimento é pelo menos 5 vezes mais rápido que os dos tigres. Ele logo cortará a cabeça de Garra Sangrenta. Bailey se move muito rapidamente e diz que este é o preço que ele pagará por subestimá-lo. Garra Sangrenta olha calmamente para o golpe da espada que voa em sua direção e diz que ele deve lembrar que é do clã dos Leões Sangrentos. Ele para o ataque da espada mordendo a lâmina e Quick pergunta muito alto o que é isso. Isso é impossível. Garra Sangrenta concentra uma energia muito forte em suas mãos e usa a habilidade de garras poderosas. Ele golpeia muito forte com ambas as mãos e derrota Bailey com 2 golpes simultâneos de suas patas.
Garra Sangrenta fica em frente ao corpo de seu oponente e olha para ele por um tempo. Ele sorri e diz que pensou que ele era um pouco mais forte, mas na realidade, ele se revelou apenas um lixo. Quick abraça seu parceiro apertado e diz em voz alta que ele se mostrou muito forte. Bailey, em quem tinham grandes esperanças, perdeu após o primeiro golpe. O campeão fungiano está quase determinado. Os monstros que estão nas arquibancadas gritam alto o nome de Garra Sangrenta, que fica no meio da arena com os braços abertos. Chavangui olha para ele e diz que este leão não é ruim, sua linhagem é pura e ele tem uma boa base. Vai-Yui pergunta se ele está realmente interessado na linhagem dele. Ele não deveria fazê-la rir. Lulai olha para a Garra Sangrenta e se pergunta o que acabou de acontecer. Ele literalmente esmagou a arma de seu oponente com os dentes. Como a arma era individual, não era tão fácil de destruir. Mesmo que o nível seja reduzido para 10, sua base é muito mais alta do que o nível médio. Garra Sangrenta se vira para ele e o chama de erro da natureza, atraindo sua atenção. Ele ri, libera uma aura muito forte e pergunta se ele ousa enfrentá-lo. Ele ainda não se divertiu o suficiente. Não foi majestoso agora? Ele não deve desistir. Claro que ele tem coragem. Lulai olha para ele e pensa que se ao menos tivesse analisado tudo antes. Parece que ele realmente não tem chance de vencer. Claro que há uma maneira de se aproximar dela. Ele só precisa vencer. Quick tosse e chama em voz alta a carne de canhão, dizendo que ele já se mostrou bem. O segundo lugar já é um bom resultado. Vai-Yui olha para eles e pensa que se ele não subir ao palco, será uma completa decepção. Ele não é tão entediante, é? Lulai olha para seu oponente com uma expressão séria e se pergunta como pode esperar encontrar seu irmão se desistir diante da menor dificuldade. Neste mundo maldito, as únicas pessoas que lhe restam são seus irmãos. Eles são mais importantes para ele do que sua própria vida. Nenhuma dificuldade pode detê-lo. Depois disso, ele entra na arena e a próxima batalha final é anunciada entre o leão e o tigre sangrento contra a carne de canhão. O leão ri muito alto e diz que seres inferiores são tão estúpidos. Seria melhor se ele escolhesse algo mais adequado ao seu nível. Ele sorri e diz que vai pensar nisso como uma sobremesa antes da vitória. Ele deve usar seu desespero, seu remorso para agradá-lo. Lulai olha para ele com uma expressão séria e pergunta por que ele fala tanto. Ele vai lutar? Ele se move muito rapidamente em direção ao seu oponente, mas Garra Sangrenta fica parado calmamente. Olha para ele e diz que sua velocidade não é a mesma de antes. Ele está muito lento. Ele golpeia com sua pata, mas de repente Lulai salta sobre ele e acaba atrás dele. Ele imediatamente se vira e percebe que seu oponente está prestes a golpear com uma adaga. Garra Sangrenta consegue desviar desse golpe de adaga no último momento e Lulai então gira no ar e aterrissa em pé. O leão olha para seu oponente e pensa que, afinal, sua velocidade está boa. Ele quase esqueceu que ele é um assassino. Acho que ele estava fingindo antes. Mas ele ainda é muito fraco para ele. Ele faz um movimento muito forte com o braço e libera um fluxo de energia muito forte em direção ao seu oponente. Lulai desvia desse ataque saltando para trás vários metros. Ele olha para seu oponente e pensa que ele é forte o suficiente. Com uma velocidade só, ele não conseguirá vencer. Todas as habilidades dele são definitivamente muito mais altas do que as suas. Garra Sangrenta olha para ele e pensa que parece que ele vai saltar. Ele percebe que Lulai conseguiu ferir seu rosto, e o sangue escorre dessa ferida, e se pergunta quando isso aconteceu. Ele não percebeu? Isso é uma vergonha, uma humilhação. Tantas criaturas o buscavam. Ele é o líder da geração mais jovem, mas foi ferido pelas armas desse lixo. Ele ousou machucá-lo. O sistema notifica que ele está usando energia passiva, uma batalha sangrenta. Em 5 segundos, sua chance de golpe crítico aumentará em 20%. Garra Sangrenta caminha lentamente em direção a ele, libera uma aura muito forte e diz que quer que ele tenha um fim mais ignóbil. Quick olha para isso e diz surpreso que isso é incrível. Esta carne de canhão pode lutar com Garra Sangrenta. Estas não são palavras vazias.
Vai e observa isso e pensa que é estranho, pois seu rank e linhagem estão no nível mais baixo. Quanto mais você avança, mais interessante fica. Quick diz em voz alta que parece que ele está realmente zangado. Agora ele vai lutar com força total. Garra Sangrenta corre muito rápido atrás de Lulai e pergunta em voz alta se ele acha que é muito rápido. Então ele vai mostrar a ele a velocidade da qual tanto se orgulha. Ambos correm muito rápido um atrás do outro e desferem golpes muito fortes. Garra Sangrenta dá um golpe forte com sua pata, mas Lulai consegue bloquear com suas adagas e pensa que ele é muito forte. Ele foi arremessado vários metros, mas tenta manter-se de pé e desliza pelo chão. Ele não conseguiu se manter de pé e diz que parece ter perdido o equilíbrio. Garra Sangrenta salta em sua direção, envia uma energia forte para suas patas e diz que verá como ele desvia disso. Ele usa a habilidade de garras poderosas e com uma expressão muito zangada no rosto diz que lixo sempre será lixo. Lulai olha para ele com uma expressão calma e diz que ele é muito fácil de pegar. Ele estava esperando por este momento exato. Seu golpe é letal, mas apenas no primeiro meio segundo. O sistema notifica que a habilidade de golpe mortal foi ativada. Acontece uma teletransportação para trás das linhas inimigas para lançar um ataque surpresa. Lulai, que se teletransportou para trás de seu oponente, já está golpeando com suas adagas e está prestes a dizer algo sobre isso. Ele libera uma energia vermelha muito forte e diz que, além disso, ele não pode se virar até que o efeito desta técnica termine. Garra Sangrenta ri por causa disso e diz que não é ruim para seu nível. No entanto, isso não serve de nada. O sistema notifica que a técnica Fúria do Leão Sangrento foi ativada. Garra Sangrenta dá um grito muito alto e libera uma energia muito forte ao seu redor. Lulai ficou surpreso com isso e percebeu que não conseguia se mover. Quick, que observa isso, diz em voz alta que finalmente aconteceu. Eles verão a habilidade exclusiva Fúria do Leão Sangrento. Ativar essa habilidade paralisa todos os inimigos dentro de um raio de 5 metros por 1,5 segundos. Zuan Wai está interessado no que está acontecendo e diz que ele é tão jovem e já tem essa habilidade. Isso não é ruim, ele precisa dele. Vai e olha para ele e diz que ele assume tanto que morrerá de ganância. Zuan Wai riu e disse que ela ainda não assumiria mais alunos. Ela pensa que, no entanto, está interessada em alguém, então vai investigar. Garra Sangrenta balança sua pata muito forte e diz que ele deve olhar. Isso é poder absoluto. Este lixo precisa desistir. Ele atinge Lulai muito forte com suas garras e ele grita alto de dor. Ele é empurrado para trás muito forte após esse golpe e sua mão, que foi cortada por um golpe forte das garras, voa alto. Ele desliza vários metros pelo chão devido a um golpe tão forte, mas fica de pé e segura seu ombro. De repente, sua perna estala e o osso quebra devido a uma carga tão forte. Por causa disso, Lulai perde o equilíbrio e começa a cair, o que o surpreende muito. Quick olha para isso e diz que realmente sente pena do jogador carne de canhão. Garra Sangrenta cortou seu braço e perna quando sua única força era velocidade. O desfecho da batalha já está decidido. Eles têm que ver se ele decide desistir ou se decide morrer. Garra Sangrenta olha para ele com uma expressão muito zangada no rosto e ri muito alto. Ele olha e diz que parece melhor desse ângulo, mas ele não precisa desistir. Lulai olha para ele e pergunta sobre o que ele está falando. Garra Sangrenta diz que mesmo que a competição acabe, ele ainda não o deixará ir. Ele vai brincar com ele até que ele morra. Ele quer agradar a multidão. Mas ele não precisa se preocupar. Talvez se lembrem dele por 2 dias. Lulai olha para ele com uma expressão muito séria e pensa que as coisas podem mudar rapidamente. O peixe logo morderá a isca. Garra Sangrenta caminha lentamente em direção a ele e com um sorriso largo pergunta o que seria melhor para eles brincarem. Talvez quebrar um osso após o outro. Embora isso seja muito banal. Arrancar sua cabeça e chutá-la como uma bola. Isso já soa mais interessante. Claro que vai doer. Lulai olha para ele enquanto está sentado no chão e pensa que ele está a 3 passos de distância. Garra Sangrenta continua a caminhar lentamente em sua direção e diz que ele não deve ficar em silêncio.
Ele pode pelo menos dizer algumas palavras. Isso estraga todo o seu humor. Ele pisa na perna cortada e pede desculpas pelo que acabou de fazer. Um brilho intenso aparece nos olhos de Lulai e ele pensa que agora é o momento certo. Ele se levantou muito de repente e jogou sua adaga com força no oponente. De repente, sua mão, que estava no chão, começa a se mover. Enquanto Lulai saltava em uma perna em direção ao leão, sua mão também lançou uma adaga no leão. Garra sangrenta, com um leve movimento da mão, reflete a adaga que estava voando na sua direção e diz que é isso que ele precisa. Agora, pelo menos, ele está se divertindo com o fato de que ele está resistindo. O Lulai na frente de seu rosto começa a desaparecer devido à ativação da habilidade de golpe mortal. Ele pegou a adaga que sua mão lançou e está prestes a golpear de surpresa, o que surpreendeu muito Garra Sangrenta. Lulai desfere um golpe muito forte com a adaga nas costas do leão surpreso, e o sangue começa a fluir imediatamente dessa ferida. Ele começa a tossir sangue e se pergunta o que aconteceu. Depois desse golpe, Garra Sangrenta cai no chão enquanto o sangue escorre de sua ferida, e Lulai fica de pé em uma perna atrás dele. Vai-Yui ficou muito surpresa com o que acabou de acontecer diante de seus olhos. Zuan-Wai também ficou muito surpreso com o que ele acabou de fazer. Toda a arena caiu em completo silêncio devido à forte surpresa de como essa luta terminou. Quick, muito surpreso com o que aconteceu, pergunta o que foi isso. Ao mesmo tempo, seu parceiro tira os óculos e afrouxa a gravata. Ele libera uma aura muito forte e diz em voz alta que isso é maravilhoso. Fazia muito tempo desde que ele tinha visto uma luta tão maravilhosa. Agora a Tartaruga Furiosa apresentará uma análise de tudo o que viu. Esta luta foi completamente inventada pelo jogador Carne de Canhão. Ele se lembra de tudo o que aconteceu e diz que ele mostrou sua vantagem em velocidade desde o início, quando o mais fraco feriu o mais forte. Ele irritou Garra Sangrenta de tal forma que ele perdeu o equilíbrio desde o começo. Demonstrando constantemente sua fraqueza, ele forçou Garra Sangrenta a usar sua última carta na manga. O mais interessante é que o braço e a perna não foram cortados por Garra Sangrenta. Seu oponente cortou-os ele mesmo. E finalmente, em uma situação desesperadora, quando todos pensavam que ele estava condenado à morte, ele usou a característica do corpo do esqueleto, já que os ossos cortados ainda estão associados ao espírito do dono por algum tempo. Este é o fim. Uma batalha na qual o fraco derrota o forte. O comentarista Tartaruga aponta o dedo para ele e pergunta se ele analisou tudo corretamente. Seu nome é Lulai, um novo jogador. No mesmo momento, ele está prestes a dar o golpe final em Garra Sangrenta, que se arrasta para longe dele, pedindo para ser salvo e dizendo que não pode morrer dessa maneira. Zuan-Wai olha para o que está acontecendo com uma expressão muito séria. De repente, ele entra na arena entre os dois oponentes, e com um fluxo de energia muito forte, afasta Lulai do leão que ele estava prestes a finalizar. Ele libera uma energia muito forte com a mão e encara Lulai. Ele aperta a mão em um punho muito firme e essa energia começa a girar ao seu redor. De repente, correntes de ar muito fortes começam a aparecer ao redor de Lulai, que destroem completamente seu corpo. No momento em que tudo o que restava dele era seu crânio, ele se pergunta o que era aquilo. Ele continua a desaparecer nesse fluxo de energia e pensa que estava tão perto da vitória. Vai-Yui aparece subitamente na arena, pegando seu crânio e dispersando a energia que Zuan-Wai liberou. Ela concentra uma energia muito forte na ponta do dedo e usa o feitiço da Barreira do Céu. Ela libera uma bola muito poderosa que criou com sua energia preto-avermelhada, com um poder destrutivo enorme. Um feitiço tão poderoso destruiu completamente a parte da arena para a qual foi direcionado. Zuan-Wai, que foi um pouco ferido por esse feitiço, grita em voz alta o nome de Vai-Yui e pergunta a essa mulher louca se ela ia matá-lo. Ela pode explicar tudo a ele agora, mas não parece que tudo seja tão simples. Ele chama o nome dela novamente muito alto, mas ela não responde. Em vez disso, Vai-Yui usa sua magia para curar Lulai, e por causa disso, seu corpo começa a se recuperar lentamente. Ela toca seu crânio e diz que, a partir de agora, ele é propriedade dela. Ela restaura completamente seu corpo, envia um fluxo de energia para seu corpo e diz que isso deve ajudá-lo a se recuperar.
Lulai olha para suas mãos e pensa que seus ossos não apenas se recuperaram, mas também estão mais fortes do que antes. Vai-e concentra novamente a energia preto-avermelhada na ponta do dedo e pergunta onde estão o coelho e a tartaruga. Se não anunciarem o resultado, ela arrancará todos os seus membros. A tartaruga saiu de sua concha e disse em voz alta que eles estavam ali. Quick se esconde atrás dele e diz que ele deve dizer isso o mais rápido possível. A tartaruga diz que o herói perseguido ousou devorar o sol. Eles estavam testemunhando uma nova estrela em ascensão. Eles parabenizam o novo campeão da competição Fumiya. O sistema notifica que a recompensa pela vitória está sendo calculada. Ele recebe 5.000 pontos de experiência. Aprendeu uma nova habilidade, Passo Sombrio, agilidade aumentada em 20%. A janela de status de Lulai diz que ele é nível 15, classe assassino. Atributos: Força 75 pontos, Inteligência 62 pontos, Agilidade 100 pontos, Resistência 37 pontos, Resistência 15 pontos, Charme 10 pontos. Conquistas: Vencedor Fenion, Guerreiro Esqueleto Quebrado.